Graça e paz. É muito bom estar junto com vocês hoje de novo. Hoje é quinta-feira. Hoje a gente tem nosso culto de oração. E hoje eu queria falar uma coisa sobre perspectiva. E o texto base que nós vamos estudar hoje a gente encontra em Gênesis, capítulo 50. E nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21. Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Antes da gente orar ainda, eu quero aconselhar você a desligar a televisão, o rádio, colocar o teu telefone no silencioso, tudo aquilo que possa tirar a atenção de você nesse momento, para que você possa realmente se concentrar, possa participar desse culto. Nós sabemos que existe uma certa limitação porque nós não interagimos entre nós, mas nós estamos tendo a possibilidade de continuar crescendo na fé, no conhecimento do Senhor. Vocês também já devem estar sabendo a respeito da, do lockdown, né, que foi falado pelo governo do estado, e os municípios também é, aderiram, né? Então nós continuamos com nossos cultos presenciais suspensos, mas isso não impede que a gente se encontre durante a semana nos nossos grupos pequenos online, né, que são reuniões que a gente faz pelo grupo do Messenger, e esse culto de quinta-feira, nossa escola dominical domingo de manhã e o culto também domingo à tarde. Eu quero convidar você a participar. Essa semana agora foi uma semana típica. O ciclone passou por aqui, né? Então nós ficamos alguns dias sem luz, desde antes de ontem à tarde até hoje pela manhã nós ficamos sem luz. Então por isso nós acabamos não conseguindo ter esse tempo de compartilhar junto. Então vamos começar com uma oração e em seguida a gente já vai decorrer em cima desse tema que é muito importante, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo nesse momento, ok? Senhor nosso Deus, graças nós te damos, porque o Senhor tem se revelado a nós de uma maneira diferente a cada dia e diferente a cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado porque no Senhor nós temos a nossa segurança, que não importa o que acontece lá fora, no nosso coração, no nosso íntimo, nós podemos crer que o Senhor não muda, que o Senhor ama e ama sem limites. E nós somos o alvo desse teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviaste Jesus Cristo para nos ensinar primeiramente o que é ser filho do Senhor, depois também para nos abrir essa porta, para ser o elo de ligação entre a gente e o Senhor. Nós queremos, Deus, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é dele que nós dependemos para a nossa salvação e nós recebemos isso com gratidão das tuas mãos, esse benefício da vida eterna ao seu lado, Pai. Queremos te pedir que o Senhor fale no nosso coração também nesse momento, quando nós formos conversar sobre a perspectiva que nós podemos ter na nossa vida. Que o Senhor abra nosso entendimento e nosso coração, que nosso coração também seja receptivo a essa tua mensagem, que ela opere segundo o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio. Amém. Queridos, então, como eu havia falado, né? Gênesis capítulo 50, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Então, lembrando mais ou menos o contexto dessa história, a história de José, lembra José do Egito, filho de Jacó, tinha 11 irmãos, ele sonhou a respeito dos seus feixes de trigo, lembra?
e que os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dele, e depois que ele também sonhou com os pais, sendo o sol e a lua, e todos se curvavam diante dele, que era uma estrela, e no fim ele foi vendido, né, e depois como escravo, trabalhou na casa de um oficial, e assim foi seguindo até que ele foi preso, vítima de uma conspiração da esposa daquele oficial. E aí na cadeia ele ainda interpretou sonhos, né, do copeiro e do padeiro. E depois o faraó teve um sonho, e aí então o copeiro pôde lembrar de José. José foi lá e interpretou o sonho de Faraó, e depois disso então Faraó o instituiu como governador. Então, de uma maneira bem rápida, pincelada, essa é a história de José, lembrando também que José, filho de Jacó, lembra que Jacó teve duas esposas, né? Ele foi enganado, né, pelo seu sogro. Ele queria casar com Rebeca, mas o sogro dele entregou Lia em primeiro lugar. E teve que trabalhar 7 anos para ter a mão da filha do sogro. E depois ele recebeu Rebeca e teve que trabalhar mais 7 anos. Então, se a gente for olhar assim por um ângulo, a vida de Jacó e consequentemente de José, a gente poderia dizer que eles são muito azarados, né? Você poderia dizer isso de uma situação de alguém que você conheça, ou até mesmo você já pode ter pensado em uma coisa desse tipo, de que o mundo conspira contra você, todo mundo é contra você, tudo vem para derrubar você. Você pode pensar isso e não existe nada de errado em pensar isso, mas o fato de você pensar isso te limita. Por um lado, você pode pensar isso, afinal de contas, você tem livre-arbítrio, você tem liberdade para pensar o que quiser, mas agora eu vou tomar emprestado as palavras de Paulo quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então eu digo para você que não convém você pensar assim a teu respeito também. Não convém você pensar a respeito de outras pessoas nesse sentido. Você pode até ter percebido que algumas pessoas passam mais dificuldade que outras. Parece que umas estão sempre dando um murro em ponta de faca, enquanto outros prosperam e vão para as alturas. Eu quero dizer para você que existe um plano perfeito de Deus para cada um de nós. E as circunstâncias as quais cada um de nós enfrenta, elas têm um propósito. E esse propósito é desenvolver o nosso caráter para que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo. Além disso, além de nós termos esse caráter parecido com o de Cristo, nós também somos moldados para que sejamos nós, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que creem que Deus enviou o seu Filho, né, para salvar a humanidade. Então, para que nós sejamos as mãos e os pés de Deus aqui na terra. Então, quando nós dizemos cristãos, nós na verdade estamos levando um nome, né, que deve ser levado com muita honra, né? Não é qualquer coisa isso. Nós estamos aqui com um propósito. Esse propósito é fazer o amor de Deus ser percebido pelas pessoas, a começar por aqueles que também aceitaram e entenderam esse amor, e em segundo por aqueles que nem sabem que esse amor existe. Então, para que nós façamos esse amor de Deus ser conhecido pelas pessoas. É através das testemunhas que, que nós, que o amor de Deus, que o Evangelho, ele é transmitido, né? E nós somos então testemunhas. Você é testemunha. Agora, que tipo de testemunho você dá a respeito daquilo que Deus faz? Se você fala que tudo é por acaso, que tudo é ruim, que tudo é murro em ponto de faca, qual é o testemunho de Cristo que você está dando para as pessoas usando essas palavras? Agora veja só, vamos começar a ler então o versículo 15 do capítulo 50 de Gênesis. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir,
certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, e vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você percebe um detalhe importante aqui? Os irmãos de José estavam com medo de José uma vez que Jacó havia morrido. E Jacó não era mais esse o nome dele, sim Israel. Então ele é o pai do povo de Israel, o povo hebreu. E ali José então fala não somente que perdoara os seus irmãos, como também os sustentaria a partir de então. Olha só que antagônico isso. Enquanto que nós, tão rapidamente, nós nos vingamos, nós pensamos que a pessoa merece passar por alguma situação é, difícil para aprender a lição, né? Percebe que José entendeu que o fato de ele ter passado por aquilo tudo preparou ele para poder ser canal de bênção de Deus, não só para sua família, mas para toda uma nação, para todo um mundo daquela época. Foi através do trabalho de José, sob a liderança de José, né, que o Egito conseguiu guardar tanto alimento que os outros povos também vieram comprar cereais do Egito quando havia a seca. Lembra os 7 anos das vacas magras? Então, e com você, como é que funciona isso? Quando alguém pisa no teu pé, puxa teu tapete, fala mal de você, tem inveja, ciúme, tenta difamar tua história e ainda assim essa pessoa se frustra porque você, apesar de tudo que aconteceu, você deu um passo à frente cada vez e você chegou onde você está hoje. Você chegou onde está hoje como um vitorioso, como mais do que um sobrevivente. Você tem recursos hoje que te dão até uma certa segurança, seja recursos intelectuais, recursos emocionais, recursos físicos, materiais, né, financeiros. Você percebe que o que você é hoje é fruto de tudo que houve com você no teu passado e a mão de Deus dirigindo tudo isso. Você percebe isso? Então, se você percebe isso, querido, presta atenção, não é à toa. Tem pessoas que estão próximas de você, às vezes mais próximas do que você imagina, que nem sabem o quanto elas poderiam ser abençoadas pelo pouco que você poderia dar. Sabe que uma vez me falaram assim a respeito de contribuições, alguns anos atrás já. Eu era recém-casado e não, acho que eu estava namorando ainda. E o meu salário variava em torno de R$ 800. Então, R$ 800, para quem ganha R$ 800 hoje, digamos assim, você pode achar que R$ 80 é muito dinheiro. Realmente é 10% da renda. O que você faz hoje com R$ 80? Digamos assim, vamos ver em dois momentos diferentes, né? Com R$ 80 você consegue comprar 5 quilos de arroz, mais 5 quilos de feijão, você consegue comprar farinha, fermento, algumas frutas, uma bandeja de carne, talvez um frango resfriado, você consegue comprar até alguns biscoitinhos, óleo de cozinha, café, filtro de café. Se você for mais versátil, não quer pegar tanta coisinha, você pode comprar uma cesta básica mais avantajada e você não vai gastar os R$ 80 para isso. Agora, uma outra pessoa que também pode estar assistindo esse vídeo pode pensar, poxa, com R$ 80 eu consigo comprar
4 lanches no McDonald's. Olha só que diferença, são os mesmos R$ 80, vistos sobre uma perspectiva diferente, né? Enquanto que o básico para um é uma coisa, o básico para outro é outra coisa. Agora, quem aguenta mais tempo comendo com o que comprou com R$ 80? Então você percebe a diferença, tudo é relativo. Então, se hoje você não tem dificuldade nenhuma em se dar alguns luxos, por exemplo, jantar fora, uma viagem, você tem conforto, você já parou para pensar que tudo bem, eu dou graças a Deus pela tua vida e que você é tão dedicado e você prosperou financeiramente, isso é ótimo. Mas olha só, José também prosperou financeiramente. E pessoas que queriam usurpar aquilo que Deus já havia revelado para José muitos anos antes, desde que ele era adolescente, criança. Então, ele não só perdoou essas coisas, como ele disse ainda que o sustentaria tanto a eles quanto aos seus filhos e seus netos, o povo todo em geral. Percebe como isso é sério? Percebe como a perspectiva muda? Qual é a perspectiva que você tem em relação àquilo que Deus te confiou? Você é um mordomo ou você é um caixa forte, né? Você é um mordomo ou uma represa? Se você começa a represar tudo nas tuas mãos, vai chegar um momento que a água vai parar de entrar ali. Agora, eu lembro de uma passagem que Jesus falou, né, que, é, claro, eu vou tirar um pouco o contexto, mas eu quero que você entenda a minha intenção. Quando Jesus, de tantas maneiras diferentes, fala a respeito de rios, né, é, quando a água para, certo? Normalmente a vida ali ela morre. A não ser, por exemplo, um lago, você tem que manter aerando ele, né? Tem que fazer borbulhar aquela água para que os peixes daquele lago, daquele tanque, possam continuar vivos. Além disso, você tem que alimentar aqueles peixes, né? É, um rio, por exemplo, ele não precisa que alguém fique lá jogando água dentro, né? O próprio caminho do rio já faz esse serviço. O leito do rio ele é rico em nutrientes que são usados pelos peixes para seu alimento. Então, é, o rio ele passa a bênção adiante, sabe? Então, você já se imaginou como sendo um leito de rio em que você recebe as coisas de Deus e as coisas passam adiante? A vida passa adiante? E agora eu vou fazer um desafio para você. Sabe aquele mandamento que diz assim, não matarás? É bonito esse mandamento, né? E eu garanto que você segue esse mandamento. Eu acho que você já pensou muito a respeito dele e você entendeu que Deus não gosta que você mate ninguém. Você já pensou em como seria você transformar essa negativa, né? É uma afirmação negativa. Não matarás. É uma ordem, não faça isso, né? Como é que você poderia traduzir esse não faça para um faça, sendo que o sentido fosse mantido? Então, se você tem que tirar o não e manter o sentido de não matar, então você poderia dizer dê vida, certo? Se você dá a vida, você provavelmente, se você me conhece, já ouviu outras pregações, eu já dei esse exemplo em outros momentos, mas eu acho que ele cabe bem aqui. Qual era a atitude esperada de José se a gente fosse analisar? Isso aqui acontece no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? Claro que isso vem mais tarde, mas enfim, é Antigo Testamento. A vingança ali era até aceitável, né? Afinal de contas, traíram ele, venderam ele. E aí, o que ele faz? Ele, ao invés de retribuir, não retribui simplesmente deixando eles vivos. Muito pelo contrário, ele mantém a vida daquelas pessoas. Então, quando você lê não matarás, você já pensou
em ler de uma maneira que traduza para você dê vida. E o que que é esse dar a vida? Jesus falou: não existe amor maior do que é, do que dar a vida pelo outro, né? Sabe que muitas vezes você pode pensar que dar a vida é uma palavra de afirmação, é um consolo. Muitas vezes isso é o que realmente a pessoa está precisando. Só que eu vou tomar emprestado agora uma teoria da ciência chamada a teoria de Maslow. Ele desenhou uma pirâmide, né? E essa pirâmide ela é formada por necessidades. É muito trabalhado isso na questão da psicologia, mas enfim, existem necessidades básicas. Não adianta você é, falar para uma pessoa: fique bem, não se preocupe, vai dar tudo certo com você, sendo que essa pessoa não tem nada ou está passando muita dificuldade. Que tipo de esperança está sendo plantada na vida dessa pessoa? É diferente quando você chega para essa pessoa, você percebe a dificuldade dela e você não só tem a intenção de motivar ela, mas como você dá o primeiro passo dessa sustentação. Então, já ouviu falar que a fé sem obras é morta? Então, isso encaixa aqui. José tinha certeza de quem fez o trabalho pesado. Foi Deus. Foi Deus quem orquestrou tudo esse acontecimento, toda essa história. Foi Deus quem orquestrou. Se foi Ele quem orquestrou, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta agora desafiadora. Você é instrumento nas mãos de Deus? Talvez você seja um martelo, mas está querendo trabalhar como chave de fé no tempo todo. Talvez Deus tenha te dado conhecimento para ser compartilhado e você acha que é ajudando os outros a fazer limpeza, coisa assim, que você vai estar sendo um instrumento fiel nas mãos de Deus. Será? Se você é bom em aconselhamento, se você é bom em levantar as pessoas, ajudar elas a dar o passo seguinte, por que você vai ajudar os outros a arrumar a casa, por exemplo? Não, vou fazer mutirão da limpeza, não sei onde. Claro, você pode fazer isso, mas não deixe de lado aquilo pelo qual Deus te chamou. Quem sabe Deus tenha te colocado como administrador de muitos recursos. Você tem usado esses recursos para algo além de você mesmo? Sabe, eu não gosto de fazer comparações, mas algumas coisas me chamam a atenção. Nós vemos em muitos lugares, fora da igreja, fora do âmbito cristão, pessoas que têm que sentem a necessidade de fazer o bem para os outros. E algumas delas abrem mão de muito do que elas têm em prol de outros. Por mais bem-sucedidas, entre aspas, né? Porque o mundo tem uma visão de sucesso e nós temos outra visão de sucesso. Por mais bem-sucedidas que essas pessoas sejam, por mais prósperas financeiramente que essas pessoas sejam, elas se contentam a uma vida simples. E aquele todo excedente, eles não deixam é, simplesmente acumulando, eles investem no reino, eles investem em pessoas, eles investem em projetos, em evangelismo, eles investem. E isso traz pessoas para a mesma causa. Agora, quantas vezes essa causa está relacionada com Cristo? Isso é que eu às vezes acho triste, né? É, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos algumas comparações desse tipo também. E elas são para a gente refletir. O que você tem de especial que Deus te confiou? Que você viu que realmente isso é uma coisa legal que está acontecendo, né? Você não precisa ser o melhor ou o mais. Não, mas você pode usar aquilo que Deus te abençoou para abençoar outras pessoas. Você está sendo fiel nisso?
Então, olha só, é uma mudança de perspectiva. Como o tema hoje era mudança de perspectiva, eu quero deixar esse desafio para você. Pense a respeito, reflita, ore e peça para que Deus te dê direcionamento de como isso pode ser visto na prática. E olha só quantas oportunidades você pode ver nesse momento, nessa situação global que nós estamos passando. Algo nunca visto antes, pelo menos não pela nossa geração. Então eu quero convidar você a colocar a si mesmo, a tudo aquilo que Deus confiou a você diante de Deus e pedir sabedoria e discernimento de Deus, para que você possa usar de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. Você honra a Deus e a resposta dessa honra a Deus é que as pessoas glorificam a Deus através daquilo que você fez. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, porque nós podemos aprender com histórias simples, mas profundas e que não existe acaso, que o Senhor é o regente, é o maestro dessa orquestra que nós conhecemos como a nossa vida, onde várias pessoas tocam seus instrumentos em diferentes momentos, de diferentes maneiras, diferentes intensidades, e no final a música é aquela música maravilhosa que rende honra e louvor e glória ao teu nome. Nós queremos ser encontrados como servos fiéis. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, a cada um de nós. Que o Senhor nos dê inquietação no coração para que façamos aquilo que o Senhor intentou que nós fizéssemos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor saia da nossa terra, para que nós não soframos mais com esse Covid, com as consequências dele, e que tantas pessoas que nesse momento estão precisando de ajuda possam encontrar ajuda. Tanto nós sabemos que o Senhor cuida, mas que elas possam encontrar ajuda nas pessoas que estão prevenidas, para que isso possa ser um testemunho também da tua provisão e da maneira que o Senhor usa pessoas para o sustento de outros, como também José fez com seus irmãos e com seus parentes e com todo o povo hebreu. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todas as vezes que nós não agimos baseado nesses princípios, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. E ajude-nos a agir diferente a partir de agora. Nós te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, prazer poder compartilhar com você essa mensagem. Se ela tocou teu coração, se ela foi boa para você, se você acha que ela é boa para outras pessoas também, compartilhe essa mensagem. Eu acho que vai fazer bem para você e vai fazer bem para essa outra pessoa também. Deus te abençoe. Até mais. Lembre-se, domingo, 10 horas da manhã, a gente tem a escola dominical pela sala do Messenger no Facebook. E domingo às 18h30 temos nosso culto e é um domingo de ceia. Prepare já o seu suco de uva, o seu pão e vamos cear juntos. Amém? Até mais. Tchau, tchau.